Os microinfluenciadores conseguem gerar até 6,7 vezes mais eficiências em termos de ROI, ou seja, de retorno sobre investimento, do que os grandes influenciadores. O engajamento, ou seja, a conversão do que essa pessoa fala, transformando a mensagem em algum tipo de ação daquela pessoa que o acompanha, é bem mais alto, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse episódio, né? Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, Wake, PayPal. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um Varejo Cast Tendências e Pendências dessa semana. E hoje o papo são os micro-influenciadores, né, Fred? Será que dá ROI nessa história, meu amigo? Cara, papo bacana, né? Inclusive, aproveitando ainda esse resquício, né? Esse eco do Latam Retail Show, né, Caio? Que houve alguns painéis falando exatamente sobre a importância dos micro-influenciadores nesse cenário todo de marketing, de conversões em vendas. Mas antes de mais nada, meu amigo, como é que você está aí? Mais uma semana começando. Onde você vai estar esta semana? Eu, por exemplo, vou estar aí com a turma da Ancar em Fortaleza e também vou estar com a turma do Sebrae na Bahia, lá no sul da Bahia, Ilhéus e Itabuna. E você, meu amigo, vai estar por onde? Bastante coisa, uma das semanas mais movimentadas do ano. Coritiba, Londrina, Campinas, São Paulo e vambora. Mas, cara, tivemos aqui respostas, como é que, não sei se você, nossa audiência, está acompanhando aqui, a gente começou na semana passada a nossa série especial do Convida, né? Foi fantástica a primeira entrevista aqui do Food to Save, não sei se você acompanha, deixa aqui nos comentários o que você achou da primeira entrevista, certo, Fred? Certo, e se você não viu a primeira entrevista, né, do Murilo, da Food to Save, o Yannis vai botar no descritivo desse episódio, você pode clicar e ir diretamente para esse super episódio do Food to Save, inclusive, viu, meu amigo Caio Camargo, nosso amigo Fábio, diretor da Lenovo, ele já mandou uma mensagem no WhatsApp para mim com as 2 sacolas do Food to Save. Ele agradeceu o episódio e disse, hoje mesmo eu já fiz o pedido, mandou a foto das 2 sacolas, tá subindo aí para você agora aqui a imagem para você ver. E antes está publicando aqui a imagem para você dar uma olhadinha. Para quem não viu a entrevista ainda, é uma empresa que transforma desperdício em lucro pro varejo e tá crescendo horrores nessa história, então vale conhecer a história, vai conhecer a empresa e muito mais. Lembrando você, toda quarta-feira tem o Varejo Cast Convida e toda terça-feira tem o Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem o Varejo Cast News e muitas outras surpresas vindo a caminho nessa história toda. Mas, Fred, vamos botar lenha na fogueira aqui. A gente já trouxe, né, em Varejo Cast News, em outras edições e tal, sempre alguma notícia em cima dos micro-influenciadores, a importância deles. Eu lembro lá atrás, quando a gente falou das campanhas de beleza, as empresas de beleza apostando forte nessa história, né, cara? Usando o ROI que mudou o micro-influenciador, né? Não precisa ter milhares de seguidores, é uma coisa diferenciada. Então, se for um líder de bairro, alguém que tenha uma relevância no meio social, né, vai conseguir, de alguma forma ali, engajar as pessoas em volta, e é isso que as marcas estão buscando. Faz sentido, meu amigo? O que define hoje o que é um micro-influenciador? Muito bom, Caio. O micro-influenciador, e lembrando que ainda tem o nano-influenciador, que ele é menos ainda, né? Ele navega aí até 9.999 seguidores, enquanto os micro-influenciadores vão de 10 mil a 100 mil seguidores. Uma coisa interessante, né, Caio, que quando você pensa assim, poxa, mas eles têm menos seguidores, eles têm menos área de influência. Aí é que está a grande diferença. Embora você alcance menos pessoas, o engajamento, ou seja, a conversão do que essa pessoa fala, transformando a mensagem em algum tipo de ação daquela pessoa que o acompanha, é bem mais alto, e a gente vai falar sobre isso aqui nesse episódio, né? O grande negócio é isso. Os micro-influenciadores conseguem ter uma influência maior sobre os seus seguidores do que os grandes influenciadores, né, Caio? Exato. A grande vantagem, né? Se no passado a gente buscava apenas o número nessa história, a gente está buscando agora, de fato, essa relevância, essa conversa mais próxima. Então, vale muito mais a pena como uma marca você estar junto a uma pessoa que tem alguma influência numa pequena comunidade do que uma pessoa que fala com muita gente ao mesmo tempo, e esse assunto não é só engajamento, mas acaba não aderindo a esta conversa, não é tão aderente no dia a dia das pessoas. E até tem um estudo aqui que a gente separou, né, Fred, da Associação de Marketing Americana, 82% dos consumidores estão mais inclinados a seguir recomendações de um influenciador que se sentem mais próximo dele nessa história. Então isso mostra essa diferença. E, aliás, essa conversa se é 9.999 ou 10 mil, né, é apenas um limite subjetivo. Obviamente tem pessoas de 8 mil que têm um impacto gigantesco e pessoas de 15 mil ou 20 mil que, putz,
não acontece nada, né? Então, assim, não tem o engajamento. Então, a gente está buscando aqui muito menos o número que define isso, mas muito mais a essência do que define isso, certo? Certo. Quando a gente fala de número, é porque sempre que você tem um conceito, você precisa explicar o conceito. Então, do mesmo jeito que a gente tem, por exemplo, microempresas que podem ser conceituadas a partir de faturamento anual ou de quantidade de funcionários, dependendo, né, se você está com o Sebrae, você está com o governo, né, eles definem o que é uma microempresa de algumas formas. No caso, né, conceitualmente, os microinfluenciadores são aqueles que têm de 10 mil a 100 mil seguidores. Porém, do mesmo jeito dos grandes, o que importa é o seu nível de impacto e de engajamento. Tanto é, né, Caio, que é um dado muito interessante para a gente falar aqui, que é quando a gente pega o poder de influência do micro-influenciador para os grandes influenciadores, que são aqueles ali que têm mais de 1 milhão de seguidores. Então você pode pensar assim, né, você que está nos ouvindo, poxa, se eu contratar um cara que tem 1 milhão de seguidores, eu vou fazer um impacto muito maior. Porém, olha que interessante, os micro-influenciadores, que têm até 10 vezes menos, podem ter até mais, no mínimo 10 vezes menos de seguidores, eles conseguem um engajamento, em média, de 7% dos seus seguidores. Enquanto a taxa de engajamento dos mega influenciadores, dos grandes influenciadores, é 1,7%. Então, ou seja, eles têm um engajamento... mais pessoas, mas uma porcentagem menor, né? Isso, porque aí vai um grande lance. Aí você pode até dizer, muito bem levantado por você, poxa, mas 1,7 de 1 milhão não pode ser maior do que 7% de 50 mil? A grande questão é o quanto você está investindo no grande e o quanto você está investindo no micro também, né? Tem outras métricas importantes aí, né, Caio? Exato, e esse papo do engajamento, cara, ele é fundamental, porque infelizmente na história das construções das redes sociais, né, muita gente se levantou com compra de bots e tudo mais, embora as redes tentaram, né, se blindar disso de alguma forma. Tem lá o Shadow Ban, para quem não conhece o Shadow Ban, é quando a rede decide apagar aquele perfil ou deixar aquele perfil sem relevância, porque percebe que foi automatizado de alguma forma, da maneira errada de ser automatizado, né, nesse contexto. Automatizar, você pode programar um agendamento, isso também faz parte da automatização, mas essa compra de bots, essas coisas, esses perfis inflados, né, artificialmente falando. Então, assim, não é só o número, né? Então, você tem lá 50 mil seguidores, a pessoa tem, mas ela comprou aqueles seguidores de alguma forma, e isso não é bacana, porque no final das contas você vai ter baixo engajamento. É uma pessoa que tem um número de seguidores, mas não tem um número de relevância. Então, o que vale em conta é realmente estudar isso, como o Fred está colocando, e qual a taxa de engajamento com essa pessoa, com quanto ela consegue conversar. Lembrando que na média de mercado a gente fala que 2%, 3% é uma boa média. E obviamente quanto mais pessoas ele atinge, essa tendência tende a diminuir, né, de porcentagem de engajamento e tal. A não ser que seja uma pessoa que esteja no momento de um hype na televisão, alguma coisa, ou seja, tem um interesse muito grande das pessoas trocar informação, tentar participar desse bate-papo com ela. Faz sentido, amigo? A Influence Market Hub traz aí alguns dados exatamente dessa segunda métrica que a gente está falando, né? Que uma métrica é o percentual de engajamento, que a gente viu que microinfluenciadores têm, em média, 7%, enquanto os grandes têm 1,7%. Mas aí vem a questão do quanto esse investimento é mais econômico e mais rentável, né, Caio? Cara, esse dado aqui da Influencer Market Hub mostra que campanhas com micro-influenciadores são até 60% mais econômicas do que as feitas com grandes influenciadores, né? De fato, a gente, quando vai conversar com alguém do bairro, o pessoal às vezes não tem nem agência, não tem empresa por trás, é uma conversa quase que CPF. Às vezes é permuta, né, Caio? Permuta, exatamente, permuta nessa história. Então, assim, o engajamento mais alto é o que vai fazer bombar essa história, né? Mas assim, obviamente, se você consegue conversar com esses nano-influenciadores ou os micro-influenciadores, a tendência é que você acaba economizando no budget de marketing. O difícil para a maioria das pessoas é encontrar essas pessoas em cada região. Quem é na cidade de Itapopoca do Oeste, o grande influenciador lá. Uma marca nacional, achar essas pessoas tem sido um desafio também, certo, Fred? Certo, e fica ouvindo a gente aí, porque esse episódio tá bem interessante, a gente ainda vai chegar nesse ponto. Alguns exemplos de quem está chegando aí nesses micro-influenciadores e suas estratégias. Mas um outro estudo, né, Caio, mostra que também é importante, a gente está agora cuidando dos dados, porque é muito importante a gente embasar tudo isso, né, dessa conceituação. Não adianta só dizer que é melhor, mas por que é melhor? E aí a gente está construindo essa história desse episódio a partir daí. Então a gente já falou do que já falou o grau de engajamento que é maior, mas vamos falar agora um pouco desse ROI, do retorno sobre investimento. Há um outro estudo, né, nessa matéria que a gente, e algumas matérias que a gente pegou
para desenvolver esse episódio que mostra que os micro-influenciadores conseguem gerar até 6,7 vezes mais eficiências em termos de ROI, ou seja, de retorno sobre investimento, do que os grandes influenciadores. Aí você deve estar aí ouvindo e nos perguntando, poxa, mas por que isso acontece? Né? Principalmente porque os seguidores do micro-influenciadores, pela sua proximidade, por estar ali mais próximo, como o Caio falou, às vezes é o cara do bairro, o cara ali da cidade que está nos eventos ali, ou seja, uma pessoa muito mais real, muito mais próxima. Há uma conexão muito maior com esses micro-influenciadores, então, pelo nível de confiança ser muito, mas muito maior, as campanhas resultam em mais conversões, né? Ou seja, para a marca acaba sendo, né, o que a matéria traz, um verdadeiro ganha-ganha. Eles gastam menos, ou seja, investem menos e conseguem resultados mais sólidos. Até porque, né, cara, não sei se você concorda comigo, você imagina aí você ser um influenciador aí em Santo André, e aí você tá no show do Sepultura, como você foi recentemente, né? Foi lá, gritou, voltou sem voz de tanto cantar Roots, Bloody Roots, ou Roy, Salvador! Eu me lembro demais, eu fui pro show do Sepultura em Salvador, o cara, Roy, Salvador! Né? Então, assim, usando aquela voz gutural do Derek. Não pode fazer igual o Akon, que vem no Rock in Rio e fala, alô, São Paulo! Não pode. Os caras estão dizendo, inclusive, que era a gravação, o playback era até do show em São Paulo, que eu não sei nem se ele fez. O cara apertou o play na fita errada, velho. Olha que coisa. Na fita errada total, cara, total. Mas diga lá. Mas aí você tá aí no show do Sepultura e você acabou de divulgar algum produto. E aí aqueles seus seguidores estão lá e eles não ficaram satisfeitos com o produto porque eles acharam que você não tinha nem usado o produto. Você já recebe a cobrança ali no show do Sepultura mesmo, né? Então essa proximidade, esse nível de confiança e um cuidado maior que o micro-influenciador tem que ter, porque ele está muito mais próximo daquela comunidade. Enquanto que os grandes, talvez você nunca vai ver essa pessoa pessoalmente, e no máximo uma cobrança nas próprias redes, que muitos deles, inclusive, apagam e não fica ali no feed deles, né, cara? Faz sentido isso aí? Faz sentido. Então, a gente tem visto um monte de marca, como você falou aqui, adiantou, né, de todos os tamanhos, de startup até grande varejista, apostando nesse formato, né? E vale lembrar que o investimento nesses micro-influenciadores também vai permitir que a marca segmente melhor o público-alvo, algo que é fundamental nesse ambiente digital atual. Vamos para o nosso intervalo aqui, Fred, e na volta aqui a gente vai falar de alguns exemplos aqui para nossa galera, para nossa audiência, certo? Certo, não deixa de ouvir aí a mensagem dos nossos patrocinadores. Tem mais um chegando aí em breve, mais uma novidade, né? Caio Camargo. Então se liga aí, porque tem muita coisa bacana aí que eles estão trazendo que pode ajudar você e seu negócio. Bora lá! Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio: e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link na descrição. Vamos lá, voltando com o nosso Varejo Cast de tendências e pendências dessa semana, falando aqui desse universo, né? Qual que é o ganho de volta aqui de você apostar e investir em micro-influenciadores, certo, Fred? E aqui a gente vai começar a pincelar agora alguns exemplos, alguns estudos de caso aqui que a gente teve levantando, certo, mestre? É isso mesmo. E, Caio, a gente vai começar com um exemplo bem bacana, que é da rede Amaro, né? A Amaro que começou, né, digitalmente, depois foi para o mundo físico, né? Ele tem aquelas lojas shop, né? Chama de guide shop, exatamente, onde você vai lá, experimenta, mas compra online, recebe em casa, né? E com toda a orientação e tal. Por isso é uma guide shop, né? Uma loja que orienta a compra, né? Que ajuda na compra. Então, desde 2022, né, Caio, a Amaro ela vem trabalhando com influenciadores menores, ou seja, esses micro-influenciadores, para impulsionar suas campanhas principalmente de moda sustentável, né? O resultado, né, que a Amaro vem tendo é um aumento de 30%, olha que é bem significativo, nas vendas ligadas a essa campanha. Então, veja. Fantástico. Nas vendas ligadas a essa campanha, um aumento de 30% em relação ao retorno, com um investimento significativamente menor, ou seja, o resultado acaba sendo bem melhor, né, Caio? Traz aí um outro exemplo pra gente, cara. A gente levantou aqui, né, esse caldo aqui ainda de Latam Retail Show. Magazine Luiza brilhou no palco lá com o Fred, trazendo desde das iniciativas dele, né, o Fred Trajano falando, inclusive da parceria, né, que eles estão com o AliExpress hoje, com o grupo Alibaba lá, com a parte de logística, né, que mostra um novo tipo de, uma nova modelagem de ecossistema, que eles estão chamando até de Fusion nessa história toda, mas teve um lançamento aqui que a Magazine Luiza fez de eletrônicos, usou micro-influenciadores de nicho, né, mais focado em tecnologia, conseguiu atrair um público altamente segmentado e teve um aumento de 15% na conversão de vendas, né. Só para ter uma ideia, o investimento por influenciador, segundo os dados aqui, foi cerca de 10% do que seria pago algum de nome na internet. É interessante lembrar que a própria Magazine Luiza, quando criou aqueles canais de marketplace, de cada um se tornar um seller. Lembra aquele do Facebook, que cada pessoa pode ser um vendedor da Magazine Luiza? Que é o que a gente fala do seller hoje, né? Mas assim, isso é trabalhar com esse influenciador. Então, são pessoas individualmente, né? O indivíduo que lá resolve vir à loja, a espalhar a mensagem. No caso, eu só ganho se eu vender, então a melhor ferramenta de marketing que existe nessa história, ou seja, investimento zero em marketing, baseado na rentabilidade, na venda e tudo mais, mas é uma das sacadas que se usa nessa história, é um bom exemplo. Temos mais, Fred? Tem mais exemplo? Temos, Caio. Eu peguei, inclusive, aqui 2 exemplos que são interessantes. Um até que foi puxado por você, né, que é a Chili Beans, que usa muito o micro-influenciador para campanhas locais, né? Então você vai pegando aquelas pessoas, então tem um lançamento, então ele pega aquelas pessoas do lugar para espalhar esse lançamento. E uma outra marca que faz isso também muito bem e tem como estratégia a utilização de micro-influenciadores é Quem Disse Berenice, do Grupo Boticário, né? Que tem uma estratégia assim muito parecida com o da Chili Beans também e da Amaro, e trabalha com micro-influenciadores de nicho da beleza, né, nas suas cidades, nos estados. E assim, uma coisa bem interessante é que com esse tipo de abordagem, você corre o risco daquele negócio forçado ou falso chegar, ou seja, você diminui esse risco, né, de parecer algo forçado, ou seja, parece algo muito mais natural, é alguém próximo ali, né? Então, essa é uma das grandes coisas, né? Quanto maior o influenciador, né, a própria pesquisa traz, maior chance de algo dar errado, né? Porque também tem tudo aquilo do comportamento por trás da pessoa, o impacto que a pessoa tem. Muitas vezes também o público percebe distância, artificialidade. Inclusive, já tivemos vários BOs, né, Caio, aqui em relação à utilização de alguns influenciadores, seja de coisas que a pessoa nunca experimentou, mas ela
estava ali ganhando para influenciar, como também crises de imagem mesmo, né, para algum tipo de comportamento, né? Então, com os micro-influenciadores, a chance de algo parecer forçado ou de algum BO diminui, pelo menos se acontecer, o impacto também não é tão grande. Só para ilustrar essa metáfora, né? Assim, rodou, e a gente não é. Aqui não estamos falando de micro-influenciador, mas de grandes influenciadores, né? Mas é muito famosa aquela campanha da Friboi ou da JBS, eu não sei qual das duas que é, uma dessas de carne. O Roberto Carlos, cantor, né? Comeu um bife, ele pediu um bife. Ele é notoriamente vegetariano, né? Não é vegano, é vegetariano, mas ele foi lá e pediu um bife. Ele falou, mas se for dessa marca eu aceito e tal. Essa conversa de, nunca fez isso, agora tem alguma coisa que tá descasada aqui, né? Foi um bafafá na época grande, teve outra propaganda com outro artista que foi similar a essa história também, mas é o que você falou, né? Qual é o tipo de produto, o que a pessoa está se propondo, o que está acontecendo nessa conversa toda, certo, Doc? Certo, por exemplo, eu tava, né, minha filha mais nova tá aqui no Brasil e ela tava mostrando, por exemplo, esse impacto todo, né, tá tendo todo um problema nos Estados Unidos com alguns cantores e cantoras em relação a alguns escândalos que estão acontecendo, e uma das pessoas envolvidas é um rapper famoso. Ele tinha 4 milhões de seguidores, hoje ele tá com 900 mil, né? Então, olha o impacto disso também que pode acontecer. Eu me lembro de ter tido um caso também com aquele ator do... Nesse caso, a gente tá sob investigação, então a gente não vai ficar fazendo fofoca, a gente não é um podcast de fofoca, mas neste caso, neste ponto, tem uma roda de celebridades gigantescas em volta desse problema que está acontecendo, que estão associadas a essas pessoas, muitas delas a muitas marcas, inclusive alguns que estão fazendo propaganda, inclusive no Brasil atualmente falando, né? Exatamente, eu ia até falar isso, inclusive com utilização de IA para a pessoa falar português e tal, né? Coisas desse tipo. Mas, além disso, você vai, por exemplo, Caio, tem uma marca famosa americana também, que há alguns anos atrás, né, uma das coisas, eles fazem equipamentos para atividades físicas. Peloton, não é? Peloton, isso, meu amigo Caio Camargo, é essa mesmo, tava me falhando a memória. E uma das propagandas dele é utilizando o ator de Sex and the City na esteira. E ele teve um problema cardíaco e logo depois ele também teve um problema de relacionamento lá com a sua companheira. E tudo isso também, eles tiveram que retirar a campanha do ar, e nós estamos falando aí de grandes influenciadores. Mas isso pode bater no pequeno, tem um escândalo, tem alguma coisa que não está mensurada, não está dimensionada, não está visualizada. A gente contratou, de repente vem uma história e isso muda toda a história. Exatamente, e no micro você diminui esse risco. E se acontecer, o impacto... é obviamente menor nessa história, né? A questão, Fred, a gente fala um pouco de tendência, né? As marcas estão cada vez mais orientadas a isso. Uma pesquisa do HubSpot revelou que 56% dos profissionais de marketing planejam aumentar o orçamento destinado a micro-influenciadores ainda neste ano, né? Isso é uma pesquisa do começo do ano, mas tratava de 2024. Então isso já mostra que, de fato, o micro-influenciador é algo que veio para ficar. Então as pessoas estão de olho nesse mercado, certo, Doc? Isso, cara. E uma coisa interessante, bacana, trouxemos vários exemplos aqui do Brasil, mas lá fora o negócio também está indo assim, crescendo e voando alto, né? Marcas como Nike, como Sephora, estão investindo bastante. Por exemplo, tem um caso da Sephora que foram um aumento de 40% nas interações para divulgar maquiagem vegana. É interessante. E Caio Camargo, só um parênteses aqui, né? Eu vi que quando eu falei Sephora, um sorrisinho ia escapando ali contra a minha pronúncia. Eu não sou tão... Eu tô mais francês nessa hora, eu falo já Sephora, mas tudo bem. No americano, eu tô no francês, eu ia falar Sephora, mas tudo bem. Eu já conheço meu querido amigo e só. Você que tá nos vendo aqui, quase que ele solta um sorrisinho, ele segurou, mas eu peguei você. Eu estranhei esse sotaque americano no nome da Sephora. Mas pode ser Sephora e por aí vai. Muito bem. Cara, então assim, né, cara, essa mudança, assim, reflete muito também essa questão das marcas, né? Quando o Doug Stephens fala no seu livro A Ressurreição do Varejo, ele fala que não é o varejo, não é a vida que é um reflexo do varejo, mas o varejo que é um reflexo da vida, né? Então as marcas estão buscando isso daí exatamente porque as pessoas estão mais propícias e propensas também a serem influenciadas por pessoas que elas confiam, e a confiança vem muito de proximidade, de conexão. Então, um influenciador menor que fala de um produto, que fala de um serviço, que fala de uma viagem, de uma experiência, ele tem uma capacidade, né, pelo menos, e assim, fazendo isso muito bem feito, de ter um impacto muito maior do que uma grande falando do mesmo produto de maneira superficial e muitas vezes nem consumindo aquele produto, né, Caio? Vamos agora para aquela parte que a galera gosta muito, que
algumas dicas, né, para você que está nos ouvindo aí. É dica que vai virar paper depois. A gente vai dar as dicas agora, lembrando que você pode pegar nosso paper depois com essas dicas para você usar no teu negócio, certo, Doc? E onde é que ele pega esse paper aí, meu amigo? Essa newsletter, cara. Assinando a newsletter, recebendo em nosso canal especial, que é o Notion. Vai lá no nosso Notion, tem todos os episódios de terça-feira, viram um plano de ação, viram um checklist, viram um guide, viram um material de orientação para você implementar se fizer sentido para você e o que fizer sentido para você. Então vamos lá, dicas para as marcas que querem investir os micro-influenciadores, meu amigo. A primeira delas é óbvia. Vai atrás de alguém que de fato conversa com o teu nicho de mercado. Esquece o número de seguidores e gasta um tempinho para olhar a parte de engajamento, né? Vê se ele realmente está conversando com o teu nicho. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, Fred, qual seria? A segunda dica é ver muito bem, assim, acompanhar o engajamento dessas pessoas, né? Nem sempre o influenciador com mais seguidores é o que vai gerar mais venda. Então, vai lá, vê o perfil dele, vê o quanto de pessoas que comentam e veja um engajamento mais profundo, né? Não é só curtida, mas principalmente engajamento, compartilhamentos e comentários, principalmente, né, Caio? Que isso aí mostra um grau de profundidade maior nesse engajamento. Aliás, a parte do compartilhamento é uma boa dica, né? Que a gente vê muito no engajamento pela parte do comentário, mas se as pessoas estão vendo aquela questão e comentando, jogando isso para a própria rede dela, é um bom tracking ali para a gente estar olhando. E a terceira dica é que neste mundo do micro-influenciador, nada é tão imediato, cara. Então, assim, vista um pouco nessa constância, nessa consistência com desse relacionamento com o influenciador, para que inclusive pareça genuíno, né? A defesa da tua marca, a defesa do teu produto, quando ele fala ou fala bastante, para que você consiga construir uma curva de longo. O resultado com o influenciador, ele é um pouco mais lento do que essas grandes mídias e tudo mais, mas são consistentes. Essa é a dica que a gente tem. É isso aí. A gente quer ouvir vocês, né? Vamos fazer uma enquete aqui nesse episódio. Essa enquete vai ser disparada tanto no nosso grupo do WhatsApp quanto também no episódio do Spotify. Então você pode ir lá e responder. E se você já trabalha com micro-influenciadores ou tem intenção de trabalhar com micro-influenciadores. Então, nosso grande Anis vai colocar aí essa enquete tanto aqui quanto lá no nosso canal do WhatsApp, né, Caio Camargo? Exato. E aí, dessa forma, a gente termina este episódio do Varejo Cast Tendências e Pendências da semana. Sempre lembrando você, toda terça-feira tem o Tendências e Pendências, toda quinta-feira tem o News, quarta-feira você tá imperdível a nossa série especial lá com a PayPal. Essa sequência de entrevistas que a gente está fazendo, vai lá e confere, vai ter uma melhor coisa, tem muita coisa legal a caminho, a gente não vai dar nem spoiler de quem tá vindo, mas tem muito CEO, fundador, presidente, cara, tá fantástico, gente que tá fazendo a diferença, para nós foi uma surpresa grata, cada entrevista foi uma melhor que a outra, a gente ficava embasbacado com o entrevistado, chegava outro, era melhor, e foi uma crescente, foi fantástico, eu tenho certeza que vocês vão gostar de cada uma dessas que a gente fez lá com muito carinho para você, nossa audiência, certo, Doc? Certíssimo, então não esquece, se inscreve na nossa newsletter, que são outras, não são as mesmas notícias do Varejo Cast News de quinta, são outras notícias que a gente separa para vocês. Se inscreve no nosso canal do WhatsApp, porque tem muita interação, né? Hoje, esse ano a gente teve ali a participação no Rio Innovation Week com sorteio de ingressos para o evento, então participa. E se você gostou desse episódio, deixa seu comentário, ativa o sininho e, claro, compartilha para que mais gente possa receber essa mensagem tão bacana aqui do Varejo Cast. Valeu e até o próximo episódio. Até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.